Hoje a gente vai revisar um aplicativo de busca de medicamentos. Quem mandou esse projeto foi o Bruno Jerônimo através do Bootcamp UI UX, meu curso gratuito que tá todo no YouTube. Eu vou deixar o link para ele na descrição. Sem enrolação, bora comigo pro link do Behance que o Bruno me mandou. Bacaninha que ele colocou a imagem do aplicativo dele aqui. Eu senti um pouquinho de falta, acho que ficaria legal se tivesse aqui, por exemplo, algumas pílulas, alguma coisa que remetesse a remédio junto com os celulares, para não ser só o mockup solto, sem contexto nenhum. Então aqui seria bem interessante se tivesse alguma coisa relacionada a remédios aqui já nessa tela inicial, mas detalhezinho, né? Quando ele coloca aqui o do Bootcampinho, ele coloca pequenininho mesmo. O bacana disso é que parece que é um projeto mesmo, poderia até parecer um projeto para um cliente, e não que, foi um projeto que eu fiz para um curso, que é algo que eu vejo muitos alunos colocarem, montar todo o estudo de caso como se fosse um projeto de curso e parece tarefa de casa. Então o legal é vocês montarem citando, pode citar, pode colocar pequenininho, mas não deem tanto destaque, coloquem como se fosse um projeto para um cliente, por exemplo, beleza? Então aqui, ele coloca sobre o objetivo desse projeto foi criar um aplicativo para auxiliar todos que têm o hábito de pesquisar preços nos remédios e exames, a princípio focado em Fortaleza. Então, basicamente, a impressão que eu tenho é que ele está partindo do problema que as pessoas têm dificuldade ou que acham caro comprar remédio e, teoricamente, o aplicativo dele ajudaria a resolver isso. Embora, em nenhum local, eu vi muito clara essa questão de qual que é esse problema que está sendo resolvido. Porque você coloca o que é o aplicativo, o que você vai fazer, antes mesmo de pensar no problema que você está resolvendo. Normalmente, é mais bacana se você começar a pensar em qual que é o problema que você vai resolver, antes de pensar até mesmo que seja um aplicativo, por exemplo. Aí ele continua aqui com algumas imagens. Essa imagem aqui é um ponto à parte da existência. Eu não entendi o que ela tem a ver com remédio, e eu vou ser muito honesta com vocês, que quando eu vi essa imagem, a única relação que eu consegui fazer com remédio é que esse moço da imagem, ele precisa de remédio pro estômago, porque olha essa quantidade de papel higiênico. Então assim, é a única relação que eu vi com remédio, então toma cuidado, né, quando colocar as imagens, para elas terem alguma relação mais clara com aquilo que você está desenvolvendo. E continuando aqui, menino Bruno fez aqui, ó, bem bacaninha isso, que ele colocou uma espécie de uma timeline, o que ele fez em cada semana, enfim, se preocupou em trazer isso de uma forma visual, não só um monte de textão, fez isso, não, colocou isso de forma bem visual, isso daqui tá bem bacaninha, colocando o que ele fez em cada semana e tudo mais. Só senti falta realmente daquela história sobre qual que é o problema que você vai resolver, beleza? Aqui ele já avança para pesquisa, e a pesquisa dele também, ó, já trouxe todos os dados aqui já mastigados, ele não precisou colocar tudo que ele fez de pesquisa, só trouxe aqui para apresentação o dado mastigado da pesquisa dele. Poderia ter colocado alguma coisa como uma amostra, quantas pessoas responderam, de que forma foi feita, não precisaria ser muita coisa, talvez só a amostra ali e o local em que foi feita essa pesquisa já ajudaria a trazer a veracidade para ela. Uma coisa que me incomoda, que é um detalhezinho muito tosco, é que esse 2023 repete em tudo quanto é canto, dá muita impressão de que é uma apresentação de slides, e olha só, provavelmente você fez meio que pensando nisso, então tomar cuidado que não precisa, é Behance, não precisa estar repetindo a mesma estrutura de slide, pode ser que você coloque alguma coisa aqui e não precisa repetir em todas as telas, para dar mais espaço pro teu projeto e para ele até poder falar um pouquinho mais alto. Tá discreto ali, mas é só detalhe, beleza? Então aqui ele traz alguns insights, que a maioria foram mulheres, CLT, costuma usar o WhatsApp para falar com farmácias, costuma pesquisar valores. A impressão que eu tenho é que essa pesquisa dele foi muito para validar hábitos de consumo, para entender como que o consumidor se comporta e não tanto com o objetivo de identificar se eles tinham alguma dificuldade ou não. Acho que poderia ter explorado um pouquinho mais quais são as dificuldades desses usuários, talvez se eles já usam outros aplicativos, se não usam, como funciona. Então poderia dar uma pesquisadinha um pouquinho melhor nesse sentido. Aqui tem análise de mercado e aqui tem uma coisinha aqui, ó, certeza obtidas em pesquisa de campo. E a certeza tá aqui escondida no meio das marcas das empresas pesquisadas. Eu acho que essa certeza talvez pudesse estar maior e essas marcas aqui um destaque um pouquinho menor, porque nesse caso você quer chamar a atenção para essa certeza, que é no caso que, apesar da vasta concorrência, poucos possuem suporte para a cidade em Fortaleza, ou seja, você encontrou uma oportunidade de trabalho aqui, porque você viu que os concorrentes não estão atuando muito nessa área que você quer atuar. Aqui também tem mais uma imagem de contexto e tudo mais, inclusive não é errado usar essas imagens de contexto, é até legal que elas ajudam a contar a história, talvez pudesse ter até algum link, alguma outra imagem meio aqui por cima para dar aquela sensação para você ter vontade de continuar rolando, mas tá legal isso daqui, a apresentação em si tá bem bacana em geral, beleza? O que me incomoda um pouquinho aqui é que isso daqui é muito mais um mapa de site, mapa do aplicativo, do que uma jornada do usuário. Percebe que jornada
tem aquela sensação do que o usuário vai fazer em seguida, onde que ele vai clicar, para onde que ele vai. Isso daqui é um mapa de árvore, do tipo, no perfil vai ter alterar dados, configurações, notificações, exames no mercado, blá blá blá. Então, nesse caso, é só questão de nomenclatura mesmo, beleza? Só trocar ali para mapa do aplicativo ou algo nesse sentido. O guia de estilo dele aqui também, gostei que ele separou cores principais, secundárias e de destaque. Uma coisa que me deixa meio intrigada é que qual a diferença entre cores principais e de destaque? Quando que usa uma, quando que usa outra? E será que você precisa de todas essas cores, de azul, verde e outro tom de azul? Eu fico em dúvida, mas vamos ver depois como é que se aplicou, beleza? Aqui tem as cores de alerta status, tipografia. Essa organização que você fez bem separada de guia de estilo ficou bem bacana. E isso é bem importante, principalmente quando você manda para um desenvolvedor, a galera vai ficar muito feliz com você, beleza? Então continua fazendo isso. Os ícones aqui também estão bonitinhos. Cuidado que a lupinha, a espessura da linha da lupinha é bem menor que a espessura da linha desse bloquinho aqui do lado. Então tomar cuidadinho com a espessura de linha desses ícones. Aqui tem os botões também, bacaninhas, secundários. Legal que você se preocupou com os estados do teu input de texto. Isso daqui também é bem importante. Tomar um pouquinho de cuidado com esse texto do placeholder que está muito clarinho, muito um cinza claro em cima de outro cinza claro. Dificulta a leitura. Eu vou pular aqui um pouco, você colocou vários mockups, ficaram bem legais. Tomar cuidado novamente com esses elementos de repetição, tá vendo essa lupa aqui, seu wireframe de alta fidelidade, coisa assim. Não precisa ficar repetindo isso toda hora, sabe? E até corta um pouco desse fluxo de várias imagens do teu projeto. Poderia ter colocado mais mockups, talvez com remédios e coisa assim, mais em contexto, mas tá legal que se preocupou, que colocou mockups. Eu vou pular aqui um pouquinho, só pra gente ir direto pro protótipo dele no Figma. E a gente tá aqui com o protótipo do Bruno bonitinho, vamos fazer nosso login aqui bonitinho. Toma cuidado, que quando você faz o login, esse azulzinho, ele é muito próximo do cinza aqui. Ter uma bordinha ali, isso ajudaria a destacar o teu input. A bordinha poderia ser até nesse mesmo tom de azul, já ajudaria a resolver super bem. Então aqui a senha, enfim, bora acessar esse aplicativo dele. Tem todos os elementos com exatamente o mesmo peso. Me pergunto um pouquinho se todas essas coisas merecem o mesmo peso. O que é o mais importante para o teu usuário? Você chegou a conversar com o teu usuário e perguntar o que é o mais importante para vocês nesse aplicativo? Por exemplo, se o foco dele era pesquisa, será que essa barra de pesquisa aqui não teria que estar com mais destaque que todos esses outros elementos? A impressão que eu tenho é que você tentou colocar muita coisa no aplicativo e aquele foco inicial, que era fazer uma boa pesquisa, acaba se perdendo. O ideal é começar fazendo o básico bem feito e daí você vai aumentando. Em geral, é legal a gente deixar uma ou duas opções ali mais claras para o nosso usuário, porque normalmente tem, sei lá, uma, duas, três ações que a galera faz com muita frequência e as outras não são tão comuns assim. Então bora ver aqui, tem a marca, vamos clicar aqui na marca, ele vai para pesquisa, aqui as últimas pesquisas. Isso daqui é um comportamento que a gente não está muito acostumado, né? A gente não sabe que aqui é uma pesquisa. Eu esperava encontrar alguma coisa sobre a empresa ou algo assim. Outro detalhe, esse branco no verde, com certeza, se a gente falar em termos de acessibilidade, não passaria em contraste de acessibilidade. E no teu caso, como é um aplicativo para remédios, eu imagino que tem um público muito interessado, que é um público mais velho, que é a galera que usa muito remédio muitas vezes. Então tem que fazer algo bem acessível nesse caso, porque esse teu público ele vai precisar ter tudo o que precisar de acessibilidade, nada de texto pequeno, de contraste baixo e essas coisas, beleza? Vamos apertar aqui para pesquisar para ver a funcionalidade básica. Ele vai para aquela mesma tela anterior. Vamos pesquisar um Dorflex aqui para galera. Eu fico na dúvida se esse comparativo é entre locais diferentes, porque não mostra o nome da loja ou são produtos diferentes. Poderia ter um pouquinho mais de detalhe já nessa tela inicial, porque da forma como tá, ela não me conta muito sobre o produto. Me incomoda um pouco, que tá tudo com esse azulzão aqui. Será que não faria mais sentido, talvez, ou somente um destacado, por exemplo, o mais barato, ou se não ser, por exemplo, fundo mais neutro, um branco, ou uma tonalidade bem clarinha desse azul aqui do fundo, por exemplo, e daí talvez ter só um botão de destaque, de acesse, veja, compare, algo assim. Eu acho que dessa forma como tá aqui, ele fica muito, muito, muito carregado e também pode concorrer muito com a própria cor dos remédios. Aqui no Dorflex ele já concorre, dependendo do remédio que for, da caixinha que foi, vai concorrer ainda mais. E outro detalhe é esse uso de sombras. A minha sugestão é, via de regra, evitem ao máximo sombras em texto. Só coloca sombra em texto se vocês realmente souberem que vai fazer uma diferença. Cuidado aqui com os ícones da barra de baixo. Quando eles estão desativos, eles estão muito, muito, muito clarinhos, quase não dá para ver. Talvez deixe para deixar um pouquinho mais escuro somente. E eu acho válido que tivesse aqui um títulozinho sobre o que é cada uma dessas ações. Porque, por exemplo, eu olho aqui presentes. O que será que é presente?
diferentes. Eu clico aqui, são ofertas. Opa, daí que eu fui saber que são ofertas. Em geral, ó, o alinhamento aqui, ó, tá bem bacana. A hierarquia das coisas tá bem interessante, tá vendo? Dá pra ver que tem uma hierarquia entre textos, entre informações e assim por diante. Novamente, tomar cuidado com esse branco no verde. Vamos vir aqui, ó, pro usuário, também tem várias opções, alterar dados, mensagens, enfim. Aqui fugiu um pouquinho, ó, o alinhamento, então tomar cuidado com essa questão de alinhamento. E, novamente, também cuidar com textos que são de cores, textos que não são preto ou branco. O teu texto, ele pode puxar um pouquinho pro azul, mas o ideal é que ele não seja totalmente da cor, porque acaba ficando um texto cansativo de ler. Como é pouco texto, enfim, até funciona. Mas se fosse mais texto ainda, ficaria ainda mais cansativo, beleza? Então eu espero que você tenha curtido esse review, que tenha funcionado pra vocês. Deixa os comentários de vocês, comentários construtivos. E se você quiser acompanhar comigo um outro projetinho bem bacana, clica aí na tela porque tem um card de um outro projetinho que eu revisei, beleza? Vem comigo!